Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A passagem bíblica que norteia o nosso vídeo de hoje está em Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 40. Se você pode, pega agora para ler junto comigo Marcos, capítulo 1, versículo 40. Se você não pode, anota para você ler depois. Tenho certeza que vai acrescentar uma bênção ao seu coração. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Dá um beijo aí na sua Bíblia, se você pode. Guarda a Bíblia, gente, com todo amor, com todo carinho, porque a palavra de Deus é fonte de bênção para a nossa vida. Antes de você pegar no celular de manhã, sabe? Antes de você ficar envolvido com as redes sociais, faz seu estudo bíblico. Se volta para a palavra de Deus, se volta para os sacramentos, se você pode ir à missa. Depois você vai olhar as outras coisas, mas coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver quanta bênção que está reservada para aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar. A pregação que inspira o vídeo de hoje se chama Curados Já. Ela é de janeiro de 1999. E o Padre Jonas começa lendo essa passagem bíblica que eu acabei de ler para você. Que essa passagem aconteça hoje na sua vida, porque ela está no presente. Observa bem, e o Padre Jonas, ele tinha esse dom, gente. Saltava aos olhos do Padre Jonas a palavra de Deus de uma forma com que esclarecia muito para os nossos corações, que a gente não conseguia perceber. Haviam coisas que o Padre Jonas conseguia observar nas passagens bíblicas que ninguém conseguia perceber. Por quê? Porque ele tinha intimidade com a palavra. Ele tinha uma intimidade, um amor profundo pela palavra de Deus. E isso não é o caso da gente olhar para o Padre Jonas e dizer assim: isso é algo que o Padre Jonas foi, não. É para que nós também sejamos assim, íntimos da palavra, com um amor profundo, que nós cultivemos dentro de nós um amor profundo pela palavra. Ao ler esse trecho, o Monsenhor Jonas percebeu que esse trecho está no presente. Não é algo que aconteceu no passado, mas que está acontecendo hoje e se atualizando em nossas vidas. Ele continua a pregação e ele mesmo vai testemunhando que ele viu duas pessoas sendo curadas de lepra. Pessoas literalmente leprosas, que foram curadas pelo Senhor, assim como aconteceu no Evangelho. Foram curas imediatas e que ele presenciou. Ele ainda disse que uma foi no Rio de Janeiro e que a outra foi em Pernambuco, no encontro num estádio de futebol em Caruaru. Veja bem, naquela época, a lepra não era só uma das piores doenças. Ela era como o câncer hoje, muito temida. Ainda mais porque eles pensavam que a lepra era contagiosa. Eles ainda não tinham a capacidade para perceber que aquilo não era transmissível. Eles não entendiam que não era contagioso, que aquilo não passava de um para o outro. Não tinha essa capacidade ainda, né, de perceber que não era contagioso. Então, uma pessoa que ficava leprosa, coitada, era uma pessoa que não tinha mais esperança na vida. Ela não tinha mais esperança nenhuma, era só esperar que a doença progredisse, porque é uma doença progressiva com todas as consequências dolorosas da lepra. Assim como o câncer vai se alastrando, a lepra também. A lepra vai como que comendo a pessoa. A pessoa vai perdendo os dedos, vai perdendo a mão, perdendo orelha, nariz. É uma coisa terrível. Pior ainda, como eles achavam que era uma doença contagiosa, a pessoa não podia ficar na sua própria casa. Não podia ficar na cidade, era obrigado a ir para fora. Ele não podia contagiar outras pessoas.
todo mundo tinha medo de um leproso. Então, além da situação dolorosíssima da doença, a pessoa era isolada do convívio social. Ela não podia mais conviver com a sua família, ela tinha que se virar sozinha. Ninguém podia conviver com um leproso. Então, ser curado de uma lepra era algo impossível. Só Deus. É por isso que o Evangelho narra essa cura no presente, para que nós, em qualquer tempo, também apresentássemos a Deus os nossos impossíveis. São impossíveis diante dos nossos olhos, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Nós vamos conjugando essas duas frases bíblicas. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus quer que nós vivamos isso no presente. A eficácia dessas duas frases no nosso presente, no agora. Jesus está aqui, Ele está no meio de nós. A coisa mais linda quando o Padre diz na Santa Missa, né? O Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está no meio de nós. E realmente Ele está, assim como estava na cura desse leproso. É o mesmo Cristo. Nós não o vemos, nós não o apalpamos, mas Jesus vivo, concreto, Ele está no nosso meio. Nós o vermos fisicamente ou tocarmos nele fisicamente não é o mais importante. Os apóstolos tiveram que se acostumar com essa presença de Jesus, que não era mais uma presença sensível. Depois da ressurreição, Jesus aparecia e desaparecia do meio deles. Esse mesmo Jesus está entre nós. Ele está no nosso meio e a presença dele hoje não é menor do que no Evangelho. Naquele tempo, ele estava fisicamente presente, porém é atual. Hoje, ele continua em nosso meio. Tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Gratidão por você que ficou até aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever. Estou deixando aqui na descrição o link dessa pregação, Curados Já, pregação de Monsenhor Jonas Abib, lá de 1999, porém tão atual. Reserva, vou te dar a dica. Reserva aí na sua vida, na sua semana, um tempinho para você fazer um retiro espiritual. Assiste essa pregação, vai no link, assiste a pregação inteira, faz suas próprias anotações, porque Deus quer concretizar uma graça no seu coração. Obrigado pela companhia. Estou encerrando, deixando aqui do lado a sugestão da playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, para quem quer conhecer outras pregações que esse grande profeta dos nossos tempos nos deixou como legado. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.